Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para todos vocês, para todos nós nessa noite. Para nós é uma honra muito grande estar com vocês aqui, nós aqui na igreja e você aí na sua casa. Mas eu quero também falar com você que está nos assistindo pelo YouTube, em outro horário, em outro momento. Um bom dia, uma boa tarde para você. Que Deus abençoe você de uma forma muito grandiosa. Eu quero compartilhar com você, nesse momento, o tema da nossa mensagem nessa noite. Só podemos vencer a crise vivendo na dependência de Deus. Nós estamos vivendo em crise, isso aí é notório, isso é certo. Só que a crise, ela nos causa o medo, nos causa angústia, nos causa ansiedade, ficamos deprimidos, ficamos angustiados. E nesse momento que nós estamos passando, que é uma crise, e nosso Senhor Jesus, ele julgou muito limpo conosco, quando ele falou, lá em João capítulo 16, verso 33, falando o seguinte: no mundo tereis aflições. Isso quer dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então você não está sozinho. Deus está com você, te confortando, te consolando. Se talvez você, em toda a sua vida, não passou por isso, nunca ficou angustiado, nunca ficou triste, nunca ficou deprimido, talvez agora você esteja passando. Eu só quero lembrar a você que Deus está com você. Deus, ele ama você. Ele é o único recurso que você tem, eu posso dizer assim, para poder te confortar, te consolar. Porque estamos vivendo uma época em que não podemos pensar em ir para os hospitais. Não podemos pensar em ficar doentes, porque ir para o hospital seria a última coisa que nós estaremos fazendo nesse momento. Porque ir para lá, a tendência é piorar. Então, que na realidade nós sejamos, a nossa palavra nessa noite, para que você viva uma vida dependente de Deus. Se você já dependia dele, que você possa dar continuidade. E só assim poderemos vencer essa crise, que na realidade quero dizer para você que ela é temporal, ela é temporária. Mesmo que seja 2 meses ou 3 meses, ela é temporária, ela vai passar. Então, que você possa, nesse momento, quero compartilhar com você, que você possa estar meditando essa palavra que eu quero deixar com você. São dois momentos que são relatados aqui no livro de Daniel, capítulo 1 e capítulo 3. E esses dois relatos aqui, referentes a Daniel, no primeiro momento, onde ele é o porta-voz dos seus amigos, aqui no capítulo 1. E o segundo momento é o capítulo 3, onde são os amigos de Daniel. Então, era Daniel, seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero deixar um texto com você que fica em Daniel, capítulo 1, verso 8. E depois você pode ler, você que está em casa, ler o livro de Daniel. É muito bom, é muito confortante e vai falar muito aos nossos corações. Como falou ao meu coração, vai falar ao seu coração também. Então, Daniel, capítulo 1, verso 8, nos diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, quero dizer para você, resolveu Daniel firmemente, com segurança, com convicção, porque Daniel, ele tinha convicção, ele tinha princípio, ele tinha valores. Mas por que está falando disso, pastor? Eu estou falando disso pelo seguinte, é porque Daniel e seus amigos, é lá de Jerusalém. Jerusalém foi invadida 3 vezes pelo rei Nabucodonosor, pelos babilônios, em 605, 597 e 587. Mas nessa primeira leva, Daniel mais os seus amigos foram levados cativos, foram levados prisioneiros, foram levados como escravos ali para a Babilônia. Estava longe da sua pátria, estava longe dos seus familiares, longe dos seus amigos. Então eles também estavam em crise. Não pense você que ele estava fazendo festa, estava fazendo ali algazarra, não estava. Porque estava num ambiente que não era deles. Então, existem vários tipos de crise. Então, para eles ali, talvez a crise deles seja pior do que a nossa. Você ainda está confinado na sua casa, quarentena ou mais, mas você tem alguns privilégios que esses homens aqui não tiveram. Até os nomes deles foram substituídos. Aspenaz, o chefe dos eunucos, trocou o nome deles, colocou nomes babilônicos ali. Então mudou o nome de Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. O nome é uma identidade, o nome representa reputação. Ali não pediram licença a eles, acredito eu, que não pediu licença, já foi trocando logo o nome deles.
E quando nessa primeira invasão ali que trouxeram esses jovens faziam parte da nobreza ali em Jerusalém, e Nabucodonosor pediu para que separasse todos os jovens de boa aparência, de inteligentes, homens sábios, e também pessoas robustas, que fossem ali, passassem por um curso de formação, vamos dizer assim. Esses 4 jovens estavam juntos ali. E Nabucodonosor foi mais além ainda. Olha, eu quero que eles sejam bem alimentados, eu quero que eles comam do meu cardápio, que comam da minha comida. Eu quero que eles comam melhor. Para um período de 3 anos, trouxesse aqui para mim, eu quero ver eles bem, muito bem, bem formosos, bem, com uma boa aparência. Só que Daniel, como nós vemos aqui no versículo 8, ele resolveu firmemente não se contaminar, porque Nabucodonosor é um pagão, um rei pagão. Eu imagino que Daniel deve ter pensado assim: olha, estou fora da minha nação, estou longe do meu povo, mas não estou longe do meu Deus. Eu não vou comer isso aí, de forma alguma. Eu vou comer legumes e beber água. Eu não vou contaminar com a comida do rei. Mas é claro que lá no verso 9, o texto diz: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então Deus estava no processo. Daniel e seus amigos não estavam sozinhos ali. Então Daniel conversou com Aspenaz, chefe ali, e falou com ele, conversou com ele: olha, não queremos comer das iguarias, do cardápio do rei Nabucodonosor, queremos comer apenas legumes e beber água. Mas Aspenaz conversou: olha, eu tenho que apresentar vocês muito bem, de boa aparência, de boa forma, daqui a 3 anos. Se vocês aparecerem lá com a aparência de vocês pior do que os demais, eu serei punido. Mas Daniel conversou ali com o chefe dos eunucos: vamos fazer uma experiência durante 10 dias, apenas 10 dias. Se no final dos 10 dias, se o Senhor vê algo diferente em nós, que a nossa aparência não é boa, aí sim, a gente iremos comer do cardápio do rei. Então foi feito esse acordo. E durante 10 dias, Daniel e seus amigos comeram apenas legumes e beberam água. E no final dos 10 dias, Aspenaz viu que a aparência deles eram boas, bem melhores do que os demais, eles eram mais robustos, e assim permitiu, num período de 3 anos, quando foram levados até a presença do rei Nabucodonosor, a aparência desses 4, mas o curso de formação que eles tiveram eram jovens mais inteligentes, eram mais sábios, mais doutos, e esses 4 jovens, usados por Deus, eles, no caso, se destacaram e agradou o rei Nabucodonosor, fazendo parte ali da equipe montada ali do rei. Eu quero dizer para você, para esse momento de crise nossa, muitos alimentos têm sido fornecidos pelas redes sociais. Muita coisa. Eu diria que eu peço a você, para você fazer igual Daniel, não se contaminar com essas iguarias que têm sido oferecidas em várias redes sociais. Seleciona pelo menos uma fonte confiável, que você confie. Pesquisa uma vez por dia, uma vez por semana. Propague, divulgue somente informações boas, que traga conforto, consolo aos corações das pessoas. Porque nesse momento de crise tem muitas pessoas ficando ansiosas, com medo, não querendo nem chegar à porta, não querendo ter nem contato com ninguém. E se nós espalharmos notícias ruins, mesmo que sejam verdadeiras, não vai ajudar em nada. Eu quero dizer para você que as notícias ruins, elas vêm de uma forma relâmpago. Você pode estar dentro do ônibus, pode estar com seus colegas, onde você estiver, em qualquer local, notícia ruim vai chegar ao seu ouvido. Mesmo que você não puxe o assunto, mas você será informado dela. Então só propague, só divulgue, só alimente a sua mente, a sua alma com coisas boas. Só divulgue coisas boas. Se não tem nada a falar sobre o coronavírus, o Covid-19, compartilhe a palavra de Deus que traga conforto aos corações das pessoas. Faça igual Daniel, firmemente, com toda a sua convicção, com seus princípios e valores. Nada venha abalar você, que a sua fé aumente nesse período, que você desenvolva e que você não venha se alimentar dos lixos que têm sido fornecidos pelas redes sociais. Agora, o segundo ponto que eu quero abordar com você nessa noite. Eu quero abordar capítulo 3 de Daniel. Aqui está se referindo aqui apenas os 3 amigos de Daniel, que é Ananias, Misael e Azarias.
Eu quero ler para você o versículo 28, que é a fala do rei Nabucodonosor. É ele falando para esses três amigos, tá, de Daniel. E o texto nos diz o seguinte, eu quero ler com você nessa noite. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Confiou em quem? Confiaram em Deus. Daniel e seus amigos confiaram em Deus naquele momento. Naquele momento de crise, a confiança deles estava em Deus. Aqui é a fala de Nabucodonosor, a percepção dele. E o texto continua: pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eu quero dizer para você, nesse segundo ponto, é o seguinte, é que no início do capítulo 3, Nabucodonosor construiu uma estátua mais ou menos de 40 metros de altura, por 4 metros de largura, toda de ouro, certamente uma estátua magnífica, bela, muito bonita. Mas pediu para que todo o seu povo, toda a sua nação, todos os escravos, todos os cativos, todos, mas a todos os seus governantes que governavam abaixo dele, todos, após tocar uma música, trocar aqueles instrumentos que está relatado aqui no verso 4, quando acabasse de tocar toda aquela música ali, aquele instrumento, todo o povo, toda a nação babilônica, todos que estavam ali, sob o domínio do rei Nabucodonosor, deveriam se curvar diante daquela estátua. Todos deveriam se curvar. Só que quando acabou aquele primeiro momento ali, que o pessoal se curvou, a música foi tocada e toda a nação se curvou, alguém levou o conhecimento do rei que um grupo de judeus, 3 judeus não tinham se curvado. Aí trouxeram esses jovens diante do rei, Ananias, Misael e Sadraque, e você vai ler aí que é Ananias, Misael e Azarias, mas o nome babilônico deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei conversou com eles: vocês não se curvaram diante da estátua que eu fiz, a ordem que eu dei vocês, o decreto que eu assinei, vocês não se curvaram, então vamos tocar aqui novamente. Eu peço a vocês que se curve diante dessa estátua que eu fiz. Caso contrário, não existe Deus que possa impedir, livrar vocês das minhas mãos. Caso vocês não façam isso, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Essa foi a ordem, a determinação. Lá com Daniel não houve nenhuma exigência, nenhuma ameaça. Agora, os amigos de Daniel aqui nesse cenário aqui, nessa cena aqui, havia uma ameaça. Caso vocês não façam isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Nada que esteja ruim que não possa piorar. Mas os amigos de Daniel respondeu para o rei: ó rei, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa foi a resposta dos amigos de Daniel, homens de princípios, de fé, de confiança permanente no Deus. Eles confiavam no Deus verdadeiro, como eu e você, nós confiamos. E o rei Nabucodonosor, a ira dele foi grande, de ter ouvido essa fala, essa resposta desses jovens, e pediu para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, para que esses jovens fossem lançados lá. Pediu para que os seus soldados amarrassem esses 3 jovens e lançassem na fornalha, e os soldados, quando levaram esses 3 jovens para ser lançados naquela fornalha, o fogo, a chama, a fornalha estava tão quente que mataram esses soldados. E esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados naquela fornalha, lá dentro, amarrados. E o rei ficou assistindo aquela cena ali. Só que ele conseguiu visualizar lá de fora. Ele começou a conversar com os seus súditos ali. Que, olha, nós estamos 3 pessoas lá dentro, 3 jovens, e estamos vendo 4 pessoas.
E essa quarta pessoa que está lançada lá dentro parece um filho dos deuses. Tem algo diferente. O próprio Nabucodonosor convidou para que ele saísse. E no verso 26, Nabucodonosor, à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Olha só, servo do Deus Altíssimo. O discurso dele mudou. A fala dele mudou. Não estou dizendo que ele se converteu, mas a fala dele mudou. Ele viu que o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael e Azarias é um Deus todo-poderoso. E pediu para que ele saísse. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E foi feita uma avaliação ali pelos seus súditos, pelos seus empregados. Nada se queimou naqueles jovens. As suas mantas, as suas roupas não se queimaram. Nem o cabelo do seu corpo, dos braços, não foram chamuscados, nada. Nem cheiro de fumaça tinha no corpo daqueles jovens. Eu quero dizer para você que no período de crise que nós estamos passando, eu quero finalizar falando para você que nós podemos crescer nesse momento de crise. Lá com Daniel, ele revelou um sonho que Nabucodonosor teve e que nenhum feiticeiro, nenhum mago conseguiu revelar. Somente Daniel, usado por Deus, nas mãos de Deus, conseguiu revelar para o rei. E ele foi colocado numa posição elevada. Ele se tornou próspero. O rei fez com que ele fosse próspero. E aqui no capítulo 3, verso 30, nos diz o seguinte: então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. Então eles cresceram em meio à crise. Então nós podemos vencer a crise, podemos crescer no período de crise. Eu peço a você, que você está em casa, que não olhe para essa situação, não olhe como uma crise, não olhe com os maus olhos, mas olhe para essa situação como umas férias. Você está tirando férias. Coloque em dia a leitura bíblica, em dia. Leia bons livros, assista bons documentários, assista filmes evangélicos. Ligue para o seu pai, ligue para a sua mãe, ligue para aquelas pessoas que querem, para você ouvir a voz delas. Conforta o coração dessas pessoas. Leva palavras de amor, de conforto, de refrigério. Leva para essas pessoas. Leva para elas. E eu tenho certeza que no período dessa fase que nós estamos passando, nós seremos pessoas melhores do que nós somos agora. Muito melhor, muita coisa. Eu quero lembrar você também, lá no passado nós reclamávamos que não tinha tempo para ler a Bíblia, para poder estar com a família. Agora você tem tempo de sobra para poder ler a Bíblia, assistir filmes com a família, conversar mais com a esposa, com o esposo, com os filhos. Então faça isso. Então, como nós falamos no início, divulgue coisas boas, mensagens boas que traga conforto ao seu coração e aos corações daqueles que conversam com você, que quem você tem afinidade. Eu quero nesse momento, eu quero estar orando por você. Que Deus possa estar abençoando a sua família, que possa estar abençoando você, confortando o seu coração. É um momento difícil, mas eu quero lembrar você que é temporário, é passageiro, e você não está sozinho nessa jornada, tá? Então, eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai querido, muito obrigado por tudo, te agradecemos muitíssimo por esse momento aqui nessa noite, poder estar compartilhando a Tua palavra com toda a Tua igreja, com todo o povo de Deus, seja no Brasil ou fora dele, Pai, no mundo. O Senhor possa estar confortando o coração dessas pessoas, Pai querido, porque Tu és Deus único, absoluto, o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias, Pai. É o Deus do passado, é o Deus de hoje, o Deus presente, e continua presente em nossas vidas, Pai. Nos conforta, nos proteja, nos guarda. Continue, Pai, conosco. Perdoa nossas faltas, nossas falhas, Pai querido. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Amém e amém, Senhor.